Eu volto a falar agora com a Danusa, que está com o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, que vai nos atualizar sobre os procedimentos que estão sendo adotados para o enfrentamento ao coronavírus aqui no estado. É com você, Danusa. Obrigada, Enaura. É isso mesmo. 3 casos, como a gente disse no começo do jornal, foram confirmados, 2 aqui em Goiânia e 1 em Rio Verde. Lembrando que são 3 mulheres que viajaram para o exterior. Elas não apresentaram sintomas graves e estão em isolamento em casa. Eu estou aqui com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, para falar para a população goianiense, população de todo o estado, a respeito desses casos confirmados. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Quais as medidas que serão tomadas pelo governo diante dessas 3 confirmações? Boa noite. Boa noite. É importante destacar que as medidas do governo, da Secretaria de Saúde, elas não têm relação direta com essas 3 confirmações. Nós já víamos tomando desde a época que nós fizemos a condução da Operação Regresso, dos repatriados da China. Hoje o governador anunciou o decreto de estado de emergência em saúde pública, que esse decreto ele é uma ferramenta administrativa que faz com que as secretarias, na medida da necessidade, possam se apoiar nele de forma a ter segurança jurídica e ter rapidez nas suas ações, na aquisição eventual de serviços, de equipamentos. O decreto é neste sentido. E na sequência, as portarias secretariais, a Secretaria de Saúde publicará uma amanhã, na qual nós recomendaremos, na verdade nós cancelaremos alguns eventos e também as torcidas de futebol nos estádios. Não cancelaremos os campeonatos, os jogos, mas a torcida de futebol sim. Então vai acontecer o futebol televisionado e a gente vai poder assisti-lo na televisão ou escutar no rádio. Outras medidas estão sendo tomadas, como por exemplo o hospital do Ipasgo, que é um hospital que estava fechado, construído, recentemente acabado, mas fechado. Nós utilizaremos ele de forma dedicada para o cuidado do coronavírus. São uma capacidade de até 222 leitos, que teremos a condição de tratar paciente crítico, semicrítico, e os não críticos, o lugar dele é de repousar em casa em regime de quarentena. Esses 3 casos que foram confirmados, por exemplo, todos 3 estão em casa em regime de quarentena. E qual a orientação para os goianos, secretário? Muitas pessoas estão com medo diante de tantas notícias, de tantas confirmações de casos e mortes aí pelo mundo. Qual a orientação para a população neste momento? O que nós orientamos desde o início são as medidas de higiene, obviamente, a lavagem da mão, o uso do álcool gel em superfícies e na mão também, evitar até o cumprimento com a mão, cumprimenta com o cotovelo, com sorriso, e também algumas medidas do ponto de vista populacional. Nós desestimulamos por completo a aglomeração de pessoas, sobretudo em locais muito fechados. Então, eventuais shows, festas, que sejam evitados, alguns serão cancelados, para que não haja aglomeração de pessoas. Ressalto o que eu tenho dito desde o início: o vírus, do ponto de vista de letalidade, de gravidade, ele tem uma gravidade e uma letalidade baixa, mas ele tem uma transmissibilidade, ele multiplica muito rapidamente entre as pessoas. Então, do ponto de vista individual, talvez ele não seja tão preocupante. Do ponto de vista de saúde pública, ele pode colapsar o sistema, porque as pessoas procurarão as unidades de saúde. E nós precisamos manter a sanidade das demais unidades de saúde, realizando o tratamento dos infartos, dos AVCs, dos traumas como um todo. Então, é uma medida de saúde pública, não pela gravidade, mas pela alta transmissibilidade. Muda alguma coisa nas repartições públicas? Muda. O decreto ele prevê que existe a possibilidade, e é uma recomendação de todos os secretários, inclusive da nossa secretaria, que os horários de entrada daqueles que utilizam o serviço público sejam escalonados. 7h30, 8, 8h30, 9, a depender da sua chefia, em combinação com a chefia, para que não haja aglomeração de pessoas ou que haja o menor possível nos terminais. Em relação ao Hospital do Servidor Público, os casos estavam sendo encaminhados para o HDT. Haverá uma divisão entre os 2 hospitais? Como que vai funcionar essa questão, secretário? O HDT ele continua como a nossa referência técnica. É lá que nós temos o maior corpo de infectologistas, de profissionais capacitados, e o Hospital de Ipasgo ele passa a ser dedicado exclusivamente para isso.
né? Então ele é uma retaguarda. O HDT ele continua sendo a nossa referência e tratando outras doenças infecciosas também. Em relação, fora esses 3 casos que foram confirmados aqui no estado, como que está a situação? Existem mais casos suspeitos? Existem, esse número ele é atualizado diariamente, né? Por exemplo, os casos confirmados foram confirmados agora no meio da tarde, né? 17 casos, esse número a gente manda para o Ministério da Saúde, que consolida no final do dia também, né? E temos outros tantos que estão descartados. Agora nós começamos a sair da fase de vigilância, de números de casos, e passamos à fase de assistência, que é do tratamento propriamente dito. A grande maioria, nós acreditamos que será um tratamento simples, realizado no domicílio, né, com cuidados de antitérmico, hidratação, boa alimentação, e os casos mais complicados numa unidade de paciente mais crítico. E o número de 17 casos suspeitos, eles foram descartados? Nós temos 16 descartados, existe ainda casos sob investigação, né? Como eu disse, esse número é dinâmico, ele chega o tempo todo, nós coletamos na unidade, levamos para a nossa unidade de referência, que é o LACEN, o Laboratório Central de Goiás, que é o primeiro LACEN reconhecido pelo Ministério da Saúde como referência para a identificação do Covid-19, que é o novo coronavírus. Para a gente finalizar, secretário, teve os casos confirmados, mas como o senhor acabou de dizer, a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, tem tratamento, não há motivo para pânico. Na verdade, o tratamento é um tratamento muito similar a de outras doenças virais de cunho respiratório, né? É o sintomático, né? O antitérmico e o analgésico e o suporte de hidratação. Se houver complicação, aí sim tem necessidade de suporte de terapia intensiva, de ventilação mecânica, nos casos extremamente graves. Muito obrigado pela participação, secretário, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a participação e é importante que a população tenha consciência do que é, não propague fake news, mas tome as medidas necessárias para evitarmos a propagação do vírus. Obrigada. Eu falei aqui com o secretário estadual de Saúde de Goiás, Dr. Ismael Alexandrino. Enaura, é com você. Obrigada e agradeço também ao secretário. E o Ministério da Saúde, prevendo um grande aumento de casos de infecção por coronavírus no Brasil nas próximas 2 semanas, fez algumas recomendações. Acompanhe comigo no telão. Em primeiro lugar, não há motivo para pânico, pois a pandemia já era algo iminente, então as pessoas não precisam aí ficar desesperadas. Cuidado com as fake news, o secretário inclusive acabou de falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida sobre sintomas, consulte o site do Ministério da Saúde, porque lá as informações são confiáveis, são verdadeiras, então não propague. Nada de beijos, abraços e aperto de mão. Nós brasileiros somos bem calorosos, mas o ideal agora é só dar aquele sorrisinho, um tchauzinho de longe, nada de ficar muito perto. Evite fazer visitas aos idosos. Deixe eles quietinhos, já que eles estão aí, o grupo de risco, porque às vezes você está com um vírus na rua e você pode levar para ele em casa, então vamos evitar. Lave sempre as mãos com sabão e procure não tocar o rosto. A gente tem a mania, né, de coçar os olhos, passar a mão na boca, então vamos ter esse cuidado maior. Cubra o rosto quando tossir, de preferência, usar o braço, tosse dentro da roupa, mas não aquele espirro esparramado, né? E evite aglomerações, o secretário também falou sobre isso, se puder, evite esses lugares fechados, né? E amanhã, excepcionalmente, o TBC1 começa